Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe o vídeo, não se esqueça de clicar no botão hypar e atribuir pontos ao vídeo e ainda o seu comentário é muito importante para nós. Você que chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, não paga nada por isso. Sejam todos bem-vindos e as informações começam agora. Pessoal, essa informação aqui é do Samir Carvalho. Segundo fontes dele, do Café com Setorista, Gabigol está disposto e louco para jogar no Timão na próxima temporada. Eu vou levar o que ele apontou e depois eu volto para falar a opinião sobre esse assunto. Sobre o Gabigol, não é de hoje, que a diretoria do Corinthians tem interesse em contratar o jogador. Aliás, outras gestões já se empenharam nesse sentido, nunca foi possível por N motivos, entre os quais o financeiro. Gabriel Barbosa já foi sondado aí pelo Corinthians, e houve conversas quando da gestão dos ex-presidentes, do Iri Monteiro Alves, Augusto Melo, entre outros. E agora novamente esse rumor volta a rondar Parque São Jorge. Bom, apuração do Samir Carvalho do Café com Setorista. Gabigol, 29 anos de idade, segundo Samir, estaria louquinho para vir jogar no Timão na próxima temporada. É assim, pessoal, minha opinião, tá? Só a minha opinião. O Corinthians enfrenta vários problemas, entre eles o financeiro, que é o mais incisivo de todos, é o mais dramático de todos. Esse é o primeiro ponto. Outro, o Corinthians, nesta última temporada, sempre priorizou a busca por jogadores livres de vínculos contratuais com quaisquer equipes, exatamente para não ter que arcar com rescisão contratual. Ou seja, você acha que o Pedrinho BH, que é o proprietário aí da SAF, que comprou os direitos do Cruzeiro, estaria disposto a abrir mão do Gabigol de graça para ele vir jogar no Corinthians? Eu penso que não. Além de tudo, o salário de jogador, que é de quase 3 milhões de reais por mês. Então, assim, no futebol, eu sempre falo, no futebol a gente nunca pode cravar nada, nunca pode falar, não acontece. É difícil. No futebol tudo é possível, mas assim, eu acho improvável. Nesse momento, eu não vejo possibilidade do Gabigol acertar com o Corinthians. Por tudo isso que eu já pontuei aqui para vocês. E mais, Héctor Hernandes fica? Vamos entender. Pessoal, o Héctor Hernandes foi colocado praticamente à disposição, Ele vem treinando em separado, havia conversas com outras equipes, mas não saiu nenhuma proposta que agradou o staff do jogador e muito menos o Corinthians. Ele continua treinando em horário alternativo, segue, como no jargão do futebol, afastado aí, e assim, pelo que a gente vem apurando, ele deve permanecer no clube pelo menos até o final desse ano. No momento, as principais janelas do futebol mundial já estão fechadas para transações. Apenas as janelas de transferências para o mundo árabe, que a gente costuma chamar, Arábia Saudita, que se encerra no dia 23 desse mês, e nos Emirados Árabes Unidos, até o dia 1º de outubro. Portanto, a tendência é que o Héctor permaneça no Corinthians, pelo menos até janeiro do próximo ano. Nos bastidores também, a análise de tentar reintegrar o jogador ao elenco, mas até o momento não houve uma definição nesse sentido. E mais, Romero quer ficar. Ángel Romero é mais um dos jogadores que tem contrato somente até o final deste ano. Ele já manifestou interesse em permanecer no Corinthians. O atacante até concedeu entrevista ao UOL Sport e declarou publicamente que quer ficar. Abre aspas. Quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que conquistamos um passo importante. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando onde puder. Hoje estou tranquilo. O futuro dirá se eu fico ou não. Essa foi a afirmação de Ángel Romero, que tem 33 anos. Contrato, como eu já falei para vocês, termina ao final desta temporada. As negociações estão travadas no momento, o Corinthians passa por uma situação delicada financeira, o salário do jogador é tido internamente como muito alto
pela contrapartida que ele vem desempenhando em campo, né, sendo aproveitado ocasionalmente, e não tem assim rendido o que o Corinthians espera, né, de um jogador com a base salarial que o Romero tem. Portanto, no momento a situação aí, as negociações ou conversas no sentido de renovar o contrato com Ângelo Romero estão travadas. E mais, Gustavo Henrique afirma que não teve cadeirada. Pessoal, Gustavo Henrique concedeu entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos, né, e comentou sobre a polêmica entre ele e Memphis Depay. O jogo em questão foi pela Libertadores, uma confusão que acabou levando, né, uma troca de carinhos, né, e de elogios dentro do vestiário do Corinthians. Na ocasião, o Timão foi derrotado por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil e o clima quente nos bastidores foi confirmado aí pelo Gustavo Henrique. Entretanto, ele negou que tenha havido cadeiradas, abre aspas. Ali eu fiquei mais chateado. Alguém que soltou essa mentira, sabe? Ali foi uma discussão, a gente não estava conseguindo jogar, a gente estava perdendo de 1-0. Um jogo super decisivo, todo mundo à flor da pele. Aí eu tentei acalmar todo mundo e o Memphis se exaltou. E aí, troca de carinhos. Eu em português, ele em inglês e tal. São coisas que acontecem, mas não teve cadeirada nenhuma, afirmou Gustavo Henrique. O zagueiro do Timão ainda destacou na importância do Memphis para qualificar melhor a equipe, abre aspas. É um cara que agrega muito no elenco, na qualidade dele. É um cara super do bem. Muitas vezes, escuta. Por mais que seja experiente, tenta organizar o nosso time ali. É sempre bom ter gente assim no elenco, finalizou Gustavo Henrique. E as Brabas venceram mais uma. O Corinthians feminino entrou em campo nesse sábado e venceu mais uma pelo Paulistão da modalidade. A partida foi disputada na Fazendinha e o Timão venceu 1-0. O gol foi marcado por Jaqueline. Com uma arbitragem muito polêmica, né? A árbitra da partida teria falado em algum momento que nem queria ter pego a escala para apitar a partida. Foi uma arbitragem que mudou de critérios ao longo do jogo, desagradou todos. A torcida que estava na arquibancada chegou a, entre aspas, né, elogiar a moça do apito. Enfim, Corinthians venceu e segue o líder, né? Mais uma vitória para conta das Brabas, que representam e muito o manto alvinegro. O Corinthians feminino volta a campo para enfrentar o São Paulo agora pela Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, dia 24 às 18 horas, horário de Brasília, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será disputado no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Lembramos que esse jogo é eliminatório. Tudo pronto, hoje é dia de Corinthians. O Timão volta a campo nesse domingo, dia 21. A partida será disputada na Ilha do Retiro às 17h30 e o jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão 2025. E o Corinthians está pronto, desfalcado, mas divulgou a lista de relacionados. Foram convocados goleiros Hugo Souza, Felipe Longo e Cauê, zagueiros Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e João Pedro, laterais Mateuzinho, Matheus Bidu, Fabrício Andileri, Hugo e João Vitor, meias Maicon, Ranielli, Breno Bidon, Rian, André, Dieguinho, José Martínez, atacantes Yuri Alberto, Romero, Vitinho, Kaique e Thales Magno. Corinthians segue com vários desfalques. Volante Charles recuperando de uma lesão e Memphis Depay com edema no músculo posterior continuam entregues ao departamento médico. Já os meias, André Carrijo em tratamento de uma lesão ligamentar, Rodrigo Garro com a lesão muscular na panturrilha direita e Guinegão suspenso, também são desfalques confirmados. Provavelmente o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Andileri, Mateuzinho, Maicon, José Martínez, Breno Bidon, Matheus Bidu, Vitinho e Yuri Alberto. Técnico Dorival Júnior e vai Corinthians! Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro e tomara que com mais uma bela vitória do Corinthians. Até o próximo.